Olá, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Jornal Mobilense e hoje nós estamos aqui fazendo café sem politicagem mais uma vez. Você já deve conhecer esse quadro, né? E hoje nós estamos aqui com Bruno Brandão, eu sou Marcelo Lima e hoje nós estamos aqui com o Dr. Bronze. Cara, seja bem-vindo aqui ao Café Sem Politicagem. Poxa, Marcelo, é um prazer, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Esse convite muito especial, ter a honra de poder participar dessa conversa, desse bate-papo, trazendo um pouco mais de informação, conhecimento, né? E informações muitas vezes até de utilidade pública quando a gente fala de política. Agradeço mesmo por essa honra, por essa oportunidade, Marcelo, Bruno, e espero cooperar aí e trazer um conteúdo interessante para quem está assistindo a gente aí, né? É muito bom ter você aqui, né? A gente começou a buscar algumas informações sobre você, Sim. Né? E acabamos, assim, eu particularmente acabei me interessando em trazer você para a gente poder fazer um bate-bola, uma conversa, né? Porque eu vejo que você é uma pessoa bem ativa, né? Sim. Até fora, né? Você é um pré-candidato, né? Sim. Pelo Podemos? Pelo Podemos lá em Itapema, né? Estou como pré-candidato lá e a gente espera levar um trabalho fidedigno, um trabalho diferenciado para o município, né? Fazer algo que possa transformar mesmo a vida da comunidade ali, do cidadão de Itapema. Então esse partido foi o que me acolheu, me deu a possibilidade de colocar à disposição da sociedade para esse pleito aí de 2020. O que me chamou a atenção foi que a gente estava olhando nas redes sociais e tal, e eu pude ver que você é uma pessoa bem ativa, ainda nem sendo vereador. Falei, você já é um vereador, né? Já tem uma atividade de fiscalização, você está sempre ligado na cidade, no que está acontecendo, né? E eu vejo que você é bem ativo e tem bastante seguidores, assim, no bom sentido de que as pessoas olham e sentem orgulho já do trabalho que você faz, né, na cidade, e eu acho isso bem legal, porque antes mesmo, né, de tomar essa posição, né, como vereador, né, vamos dizer assim, você já faz o teu papel como cidadão também, né? Sim. Eu vejo assim, Marcelo, tudo isso surgiu, no meu entendimento, numa necessidade, né, de poder reivindicar. Eu acho que todo cidadão, como advogado eu digo isso, é um direito das pessoas receber aquilo que de fato elas merecem, que é a resposta do poder público. Então começou comigo na minha vida ali em Itapema, de uma necessidade que eu vi da minha própria rua, do local onde eu resido, né? E aí eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, eu falei, eu vou reivindicar sobre a minha rua, eu estou cansado de ver a situação como está, e vou fazer um vídeo público. E ali muitas pessoas compartilharam, falaram, poxa, é isso mesmo, a gente precisa de gente assim. E muitas vezes a gente não tem esse outro lado, a gente não observa coisas, e muitas vezes vai ferir a vida de outros. Talvez você não é um motorista de carro, mas um buraco faz uma diferença enorme, né, na vida de um motorista. Quem anda a pé talvez não perceba. E vice-versa, né? Então, nesse sentido, as pessoas viram que as minhas reivindicações são feitas de maneira inteligível, que o governo entende, as pessoas entendem, e apresentam respostas daquilo que eu faço, né? Graças a Deus. É bem interessante, né, Bruno? Porque eu digo assim, a gente como cidadão, muitas vezes, a gente passa por um buraco e a gente fala, outro vai tomar conta disso, outro vai ver isso. E acaba, talvez todo mundo, né, Bruno, acaba falando isso, né? E eu acho que o doutor colocou muito bem, e você também já expôs um pouco do trabalho dele como cidadão, né? Essa função de vereador, estar vereador, ela é relativamente nova, porque eram membros da sociedade que não recebiam salário, certo? E eram escolhidos como representante de bairro, como representante de uma empresa ou determinada situação ali onde ele tem um vínculo com outros cidadãos, né? Sim. E ele fazia esse trabalho de representatividade, mas sem ainda estar dentro da política propriamente dita, né? Então, esse trabalho eu acho fenomenal, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que se conscientizar cada vez mais, estar interessadas nisso, né? O que você acha sobre o engajamento hoje da sociedade em si em relação ao vereador? Será que eles conhecem esse trabalho? Na verdade, assim, pelo que eu faço, como eu disse, né, veio de uma necessidade, né, Bruno? Eu tive uma necessidade e resolvi dar voz a essa necessidade. Eu vejo que as pessoas, elas vêm até mim. Eu não sou vereador, nunca estive envolvido politicamente em nada. Inclusive, como eu falei do Podemos, é o primeiro partido da minha vida. Então, assim, eu vejo que as pessoas têm uma necessidade de ter uma voz.
muitas vezes elas não conseguem falar, elas têm timidez, elas têm aquela sensação, eu não sei se isso é um direito meu, se eu posso reivindicar, a quem eu vou reivindicar, se é aqui, se é lá, será que eu estou cobrando de fato quem tem o dever de organizar ou resolver essa questão? Então, graças a Deus pelo conhecimento que tenho jurídico, né, que fui em busca desse conhecimento, agradeço a Deus por essa oportunidade, que muitas vezes eu facilito esse acesso. Então é isso que você diz, né? Vem uma necessidade da população em encontrar alguém que tem essa facilidade de encontrar o responsável, encontrar onde a situação vai ser resolvida. E é um pouco também daquilo que, como advogado, eu desempenho. As pessoas vêm até o advogado para poder intermediar. O advogado é aquela pessoa que intermedia as necessidades, as causas, as situações diante daquele que tem o poder, no caso o poder judiciário, de resolver, de sentenciar, de dar fim àquela discussão, aquele problema que envolve a sociedade, né? Então vai nesse cenário aí. Doutor, vamos... a gente vai fazer o contrário. Quero fazer uma proposta aqui. Em vez de a gente contar a tua história agora, vamos contar no final. Vamos inverter que a gente já está indo nesse assunto político mais profundo, já está... Sim. Vamos deixar o negócio fluindo, né? Deixa eu falar uma coisa, deixa eu perguntar para você assim, o que você acha? Como é que você vê esse cenário hoje, né? Aproveitando esse gancho, esse cenário das pessoas estarem mais politizadas, né? Vamos dizer, de 5 anos para cá, né? O pessoal já começou a se interessar mais ainda, os jovens se envolvendo com isso tudo, e começando a querer saber o que um vereador faz, o que um prefeito faz, o que um governador faz. Como é que você vê, você consegue ver esse movimento? É uma verdade? Sempre foi assim ou está havendo realmente um movimento para que isso possa vir a acontecer? Marcelo, eu vejo que esse movimento ele cresceu a partir da eleição de 2018. Até porque foi uma eleição muito concorrida, né? A gente veio de um governo de anos que estava no poder para uma alternância, né? Que foi o presidente Jair Bolsonaro. Então eu vejo que essa forma de fazer política que as redes sociais possibilitaram, esse outro lado, como estamos aqui hoje participando desse bate-papo, de poder dialogar, um cidadão comum. Eu não sou uma pessoa que estava envolvido na política. Eu sou um cidadão comum, um jovem de 28 anos, advogado, que estou aqui falando sobre política e essa informação está chegando em alguém. Essas pessoas só teriam espaço se fosse numa rede de televisão, numa rádio, algum aparelho de comunicação maior, né? Então eu vejo que a população em si, hoje, tem a possibilidade de poder se inteirar do assunto de maneira mais rápida, fácil, e tem buscado isso, porque a todo momento a política tem influenciado a vida das pessoas, né? Ainda mais esse ano que se aflora essa situação em virtude dessa pandemia do coronavírus, onde as pessoas tiveram que a todo tempo estar informadas, estarem sabendo quais eram as movimentações dos políticos referente a essa questão da pandemia. É um exemplo que trouxe cada vez mais a população mais perto de decisões políticas. Sim. O que vai ser feito, né? Que decreto, o que está determinado, o que o prefeito fez, o que o vereador estipulou, o que o presidente agora determinou. Então as pessoas precisam hoje muito de conhecer a política para saber até onde vai as obrigações, aonde vai as mudanças do dia a dia, né? Você falou em Covid aí, Bruno, eu quero até, né, colocar aqui, nós estamos com as máscaras aqui, fizemos a higienização, tá? Estamos num espaço regular aqui e tá tudo bem tranquilo aqui. Vamos continuar aqui só para informar o pessoal, para dizer que a gente está se cuidando também, que você se cuide em casa também. Ô Bruno, vê se tu pode me ajudar aqui. Eu observo assim hoje, vê se eu estou errado, a gente vê um movimento hoje, né, vamos dizer, bolsonarista, não no sentido, né, esse nome é um nome pesado de falar, eu considero... Um pouco pejorativo, pejorativo, mas vamos colocar desse jeito porque certo. Já está pegando, já está colando. Né? O movimento pró-Bolsonaro, pró-presidente, né, pró-executivo, né, ao trabalho, as pessoas estão alegres com o trabalho que o presidente tem feito, e tem um grupo que não está contente com esse, né, a oposição. Sempre vai existir esse tipo de oposição. Sim. Mas eu observo o seguinte, a gente tinha uma polarização um pouquinho diferente alguns anos atrás, no sentido de uma esquerda e uma direita. Né? Acho que essa polarização ela era mais assim, estabelecida, né? Esquerda e direita. Hoje, o que eu estou observando no cenário nacional e até no cenário estadual agora,
mais diretamente de 2020 para cá. Sim. A gente vê um movimento, né, que não é uma esquerda, necessariamente falando, mas eu vejo partidos políticos se unindo, né, em algumas questões contra o governo. Né? A gente observou isso, não sei se vocês fazem essa leitura também. Você vê aí, no caso, o governador Dória, o Whitson no Rio de Janeiro, né? Aí eu não sei, eu vou te perguntar, Moisés aqui em Santa Catarina, como que você vê? Você vê uma ruptura, de fato, do Moisés com o presidente da República, e eu falo diretamente com o presidente, com o executivo, né, com o governo, você vê essa ruptura assim, ou você não consegue ainda enxergar isso de forma muito clara? Como que você faz essa leitura? Eu vejo assim, Marcelo e Bruno, eu estive atuando como assessor na Assembleia Legislativa de Santa Catarina bem no início do mandato. Na época, eu fui assessor 4 meses do deputado Jair Mioto, PSC lá. E eu pude estar mais próximo da questão governamental estadual, por exemplo, que é a tua pergunta na questão do governo Carlos Moisés. Então, uma das primeiras movimentações que nós vimos ali na Alesse, estando eu atuando lá, foi a ruptura de alguns princípios ao qual a gente confiou ao governador atual, né? Que eram princípios do conservadorismo. A primeira questão que foi muito debatida, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foi quando da questão da utilização de um nome social para os servidores públicos do Estado, onde o próprio governador Carlos Moisés, ele não vetou essa questão, ele autorizou essa proposição de que as pessoas pudessem utilizar o nome social naquela época. E ali foi um grande lapso, né? Uma grande ruptura entre as pessoas que estavam defendendo questões mais conservadoras, né? Do ponto de vista moral. Então ali foi uma questão que foi muito debatida, onde inclusive próprios deputados da base perceberam inclusive essa ruptura do governo com os princípios e as ideias do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então esse foi um primeiro momento. O segundo momento foi também quando o próprio governador fez algumas alianças com partidos que de fato não eram partidos que são considerados de direita, né? Por exemplo, o MDB, o partido do MDB naquela época fez algumas alianças junto com o governador Carlos Moisés, ao qual ele também sitiou alguns cargos de secretaria na época. Isso foi muito vinculado nas redes, nas mídias, né? Então isso mostrou um pouco de diferenciação daquilo que o presidente tinha proposto, que era a não indicação de pessoas que não tivessem a mesma linha ideológica, né? De poder colocar pessoas técnicas, poder colocar e aquele toma lá da cá que existia, né? Então isso tornou-se efetivo dentro da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então a gente vê que alguns princípios foram rompidos. E aqui nesse cenário atual, né, na questão atual, no momento presente, a gente percebe que é bem claro essa manifestação, foi bem clara essa manifestação. Agora a gente tem informações dessa necessidade, as eleições estão cada vez se aproximando mais, né, 2022, e a gente vê uma tentativa de aproximação do próprio governador com essas pautas, mas a população ela deixa isso claro aí nas redes sociais e percebe também isso. Então, não tem como esconder uma questão que de fato ela existe, né? Na realidade, você tocou num ponto, doutor, que eu não sei se o Marcelo concorda comigo também, mas eu faço uma leitura em relação ao conservadorismo, certo? Porque também como estudante de direito, né, eles dão uma leve pincelada sobre o movimento liberal, certo? E o conservadorismo, na realidade, ele surgiu como movimento liberal, lá na Revolução Francesa. E as pessoas, muitas vezes, não fazem a distinção entre liberal e conservador, não conseguem encontrar isso aqui, né? Então hoje nós temos partidos, por exemplo, era o partido do atual governador, que é o PSL, Partido Social Liberal, certo? Então é uma linha mais voltada, e eu não posso colocar assim pejorativamente, mas é uma linha mais voltada ao social do socialismo. Porque o liberalismo, ele não é quase anárquico, mas ele põe muito o individualismo, os direitos individuais do cidadão. Então existem muitos liberais hoje que são pró-aborto, porque meu corpo, minhas regras, que vai completamente contra a ideia do conservadorismo, né?
Então o liberal, eu sou liberal na economia, mas o conservador também é liberal na economia. Sim, com certeza. Então, o que o senhor entende? Eu me coloco como conservador, Sim. tá? Eu me coloco hoje na sociedade como conservador, mas antes de estudar um pouquinho eu nem sabia que era conservador. Sim. E eu noto muito isso nas pessoas, né? O que o senhor entende por conservadorismo e qual é a sua visão entre a sua diferenciação, assim, eu sou um conservador liberal, cabe essa expressão, ou eu sou um liberal mais voltado ao socialismo, nesse sentido? Eu vejo assim, Bruno, que muitas vezes, óbvio, é uma tentativa de facilitar a compreensão daquelas pessoas que talvez não tenham esse conhecimento técnico do que seria conservadorismo e liberalismo. Mas, por óbvio, nós entendemos que aqueles que são conservadores, eles têm a intenção, a vontade dentro de si de manter aquilo que acredita que é o certo, que é o ideal, que é o bom da sociedade. Então, o conservador é aquela pessoa que observa questões pertinentes que acham que não merece, né, mutações, alterações, diferenciações. Pequenas, né? Pequenas alterações que, claro, vão refletir muito na geração posterior e na nossa, né? Então há essa diferenciação. Na questão do liberalismo, por isso que eu acho que muitas pessoas dizem assim, eu sou conservador e liberal. Porque conservador em costumes, mas liberal na questão econômica ou na questão da liberdade de mercado. Certo? Eu vejo essa compreensão, né? A pessoa quer demonstrar que nas questões de costume, de ética, de moral, de cunho religioso, do respeito às tradições cristãs ou até qualquer outra tradição, ela se mantém conservadora a esses princípios, né? Que é inerente ao ser humano, é o direito natural de cada um. Então, assim, vejo que há essa diferenciação, mas acredito que o eleitor, as pessoas têm que estar cada vez mais atentas a essas nuances, que nem você diz, essa linha tênue, aonde a pessoa, até que ponto ele é conservador, até que ponto vai esse liberalismo dele. Até porque se você não se ater a isso, se não se politizar, isso vai ser utilizado contra você no futuro. E você cai na hipocrisia se você não buscar conhecimento, né? Sim. Então eu acho isso muito relevante. E esse liberalismo, por exemplo, do próprio governador aqui, ele se considera um liberal, mas eu não colocaria ele, não de maneira taxativa, mas como conservador. Não colocaria, mas ele é um liberal, Sim. no meu ponto de vista, né? Sim. Outras pessoas podem ter um outro entendimento. Mas eu vejo a ruptura desse governo entre Bolsonaro e Carlos Moisés aqui, justamente nesse ponto do conservadorismo com o liberalismo. Porque hoje nós não temos, e me corrija se eu estiver errado, não temos um partido que defenda o conservadorismo. Sim. Nós temos partidos liberais. Eu não consigo observar isso. Até no presente momento eu também não consigo observar um partido que seja 100% conservador, né? Até o presente momento eu não consigo Eu acho chegar. que hoje a gente tem uma dificuldade assim, a gente começa a fazer uma leitura, a gente começa a observar algumas coisas. Por exemplo, a gente não tem um partido que represente uma esquerda no Brasil. Nós temos? Não. Porque o que eu digo assim, temos próximo sim, mas 100% não. Então eu acho que é aí que começa o problema. Quando a gente vai tratar da esquerda, quando a gente fala esquerda, o que vem na nossa cabeça? Marx, né? As ideias do proletário, das minorias, blá, 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 você vê isso tudo. Mas só que às vezes você vê que certos partidos, como o PSOL, vamos dizer, eles trabalham com outros princípios que às vezes não tem nem nada a ver com não está ligado ao marxismo. Sim. Entendeu? Eles definem pautas que às vezes não são totalmente ligadas à questão do marxismo, das minorias, mas o que acontece? Eu vejo a esquerda, a gente não tem uma representatividade de uma esquerda mesmo, né? Que diga assim, não, olha só, nós somos politicamente de esquerda. Não, a esquerda hoje é mais ideológica do que política. É isso que eu queria trazer para vocês. Sim. E a questão também, quando a gente fala dessa questão de direita e de conservador e liberal, hoje a gente, como você falou dessa linha tênue, ainda digo assim, que há uma mistura. Você pega um conservador, que às vezes ele vai falar, não, eu sou conservador, mas cara, você também é liberal aqui. Né? E o liberal também não. Eu tenho essas questões aqui que eu sou mais conservador. Então eu acho que essas nomenclaturas elas estão ficando ultrapassadas, sim, sem que a gente perceba. A gente ainda quer mantê-las, mas na verdade a gente já está começando a ver novos modelos, né? E eu acho isso interessante. Eu acho que isso é viável. Perfeito, eu acho que você consegue extrair pontos positivos
Por exemplo, eu me coloco como de direita, Sim. mas se a gente for aprofundar determinados temas, eu compactuo com alguma coisa da esquerda. Isso. E eu não posso ser taxado, eu me coloco como direita porque os meus pensamentos, os meus ideais, eles se encontram nessa divisão que foi feita, né, de direita. Sim. Né? Aí, doutor Bronze, deixa eu te cortar. Aí eu vou te cortar rapidinho, Claro. para não perder o gancho. Aí eu te pergunto, será que a gente tem que estar preso a padrões? Ou será que a gente tem que estar preso a princípios? Você está entendendo? Sim, claro. A vontade é sempre de polarizar. A gente sabe que a vontade política é a polarização. Opa, você está aqui ou você está aqui. Você nunca está no meio do muro. Dividir para conquistar. Se dividir para conquistar, exatamente. Não, a questão é, então o político em si ele nunca quer estar em cima do muro, porque a população quer sempre saber qual é a vontade dele, qual é o pensamento de fato dele. Ou ele está aqui, ou ele está lá. Ele não pode ficar no meio do muro. Então, assim, na política, é bem isso que você falou. Há essa questão de pensamentos que as pessoas querem taxar. É sempre colocar a pessoa dentro de uma caixa. Ou você está nessa caixa, ou você está nessa caixa. Exatamente. Se você sair dessa caixa e ir para essa, você Ou se você saiu dessa, você já está nessa. Você já está E nessa. não é a verdade. Não é verdade. Eu acho que a democracia é isso. É a possibilidade das pessoas, obviamente, analisarem caso a caso as situações específicas. Exato. E poder ter a sua opinião, ter o seu pensamento e dizer, opa, nesse sentido aqui eu penso dessa forma, nesse outro sentido de outra forma. Isso está tão claro, eu acredito que eu quero até deixar aqui para vocês, nessa questão atual que foi o caso da menina, que teve um problema com o estupro. Sim, essa né? semana Foi essa agora. semana, né? Né? Esse caso veio à tona, infelizmente, né? E muitas pessoas acabaram se vendo obrigadas a ficar em cima do muro. Muitos conservadores tiveram que dizer o seguinte, opa, peraí, é um caso à parte, é uma criança, e aí, será que eu não vou defender que ela mantenha essa gravidez? E o engraçado é que há um medo de se posicionar por achar que você vai ser... Não, o cara era de direita, mas agora está fazendo uma defesa completamente fora, virou de esquerda. Você vai sair da caixa, né? Exatamente. Então aí está um exemplo claro nessa necessidade dos políticos, da política, de estar sempre polarizando. Não tem como você estar fora da caixa, centralizado num pensamento, né, nos seus princípios, porque você tem que estar sempre agradando ou aqui ou agradando ali. Eu acho que na questão federal, eu encaro o Bolsonaro, né, essa pessoa, Sim. como a época pós-regime militar, o primeiro conservador que nós temos hoje, de peso, Sim. certo? Sim. Apesar de ele, né, coisas específicas a gente pode discordar, Sim. mas eu acredito que ele é realmente hoje o primeiro conservador que conseguiu galgar aquela posição. E eu estou vendo uma movimentação muito forte para uma união para tentar derrubar isso. Sim. Porque o brasileiro, de maneira geral, é conservador, assim como eu era, Sim. e nem sabia. Fui me aprofundando e fui vendo uma similaridade com os meus pensamentos com o conservadorismo. Depois me aprofundei melhor. Não, eu sou conservador. Né? Então hoje eu noto uma... E aí eu queria a sua opinião em relação a isso. Existe mesmo um movimento contra o conservador, já que não temos o partido que representa Sim. isso. Eu vejo um movimento geral, até o pessoal de centro e de extrema esquerda e esquerda se juntando Sim. Aqui em Santa Catarina, principalmente assim, vamos regionalizar regionalizar a aqui, situação. assunto, né? justamente essas nuances, Bruno, que você está falando, essas questões bem sensíveis de movimentação, é que de repente está criando, vamos botar entre aspas aqui, eu quero botar entre uma nova esquerda. O que tu acha? Pode-se dizer que sim, né? Uma nova esquerda. Porque hoje, acredito, né, Bruno, respondendo a tua questão, e Marcelo, a esquerda em si parece que se tornou uma lepra. As pessoas querem cada vez mais, os políticos em si, né, aqueles que estão em partidos políticos atuantes, se afastar dessa nomenclatura, sou de esquerda, porque conseguiu, de alguma forma, quer queira ou não, interpretar isso que você acabou de falar, que a população brasileira em si, ela tem sim em seus princípios, em seus valores, enraizados no conservadorismo, em princípios
conservadores. Pelo menos na teoria eles estão se afastando, né? Sim, no na- papel. Na teoria, sim, é por isso que existem muitos partidos que a gente pode dizer, como diz o Marcelo, deu essa nomenclatura nova esquerda, né? Antigamente podia se dizer que também são alguns partidos de centrão, né? Que às vezes não foge da esquerda, mas fica ali, mas sempre namorando com esses pensamentos de esquerda, né? Não é capaz de ir de fato para um lado conservador ou de direita. Então, assim, essa seria uma nova esquerda, né? É a tentativa de poder, opa, eu tenho algumas visões liberais em questão do próprio indivíduo, do indivíduo em si ter a sua liberdade preservada para fazer o que quiser, né? Mas tem algumas questões que eu vou me manter como de conservador. Eu acho que isso aqui tem que ser mantido. Então é uma discussão que vai longe, né? Mas existe sim essa... E eu te pergunto, poderia se dizer essa eu falo assim, nomenclatura. Bruno, a gente tem observado mais aí, a gente vai sempre trabalhando na esfera federal, e agora vou passar para a federal. A Sim, gente vê agora, tem 2 ou 3 meses atrás, uma movimentação lá mais para o Nordeste, né? No caso do PDT, o DEM, o PT, o pessoal, essa união. E é de se estranhar, porque assim, a gente tem que Sim. falar, porque assim, praticamente o DEM e o PDT tem posicionamentos que muitas vezes eles se atritam, né? E a gente vê uma união, porque na verdade quando a gente fala da nova esquerda, o que a gente quer falar é o seguinte, é contra Bolsonaro. Sim. Não é uma nova esquerda, é um povo que se une contra o Bolsonaro. Sim. Porque quando a gente parte do... Aí você fala, mas o Bolsonaro é de direita, é conservador? Sim. sim, Mas porque ele é radical da forma que ele fala, isso não significa que ele, sendo radical da forma que ele se posiciona, ele seja de esquerda, não. Ele se posiciona como uma pessoa de direita. Família, você vê sempre ele mostrando essa questão dele com a filha, com a família, né? Ele sempre coloca, né? A gente vê ele orando nas igrejas. Então, a gente começa a ver uns apontamentos que a gente observa, não, é um conservador, né? E a gente vê um outro pessoal que não deixa de ser conservador e liberal, né? Vamos dizer assim, mas está contra. Sim. Então você vê que é uma união, a polarização hoje não é esquerda e direita, Sim. é pró-Bolsonaro e contra Bolsonaro. Então está todo mundo se unindo para, vamos dizer assim, para destruir um governo. E dentro de Santa Catarina tem um movimento aqui estranho. E a gente vê, né, a gente fala estranho porque não se define totalmente, Sim, mas você vê, não, eu não boto cloroquina, porque o cara lá falou cloroquina, então eu tenho que falar, sei lá, outra coisa. Então essa questão aqui em Santa Catarina me preocupa. Sim. Porque era uma briga que não deveria ter. Deveria ser uma Exatamente. união. Isso, Exatamente. para mim, ao meu ver, é ruim. Como você vê isso? Eu vejo da mesma forma. Eu vejo essa situação assim como você vê. Porque a gente entende. Estamos em 2020. Daqui 2 anos, novas eleições. A gente sabe que existe uma movimentação partidária em que os partidos novamente vão colocar os seus players, as pessoas que vão estar ali buscando a presidência da República. Então, quanto mais eles se unirem para derrubar aquilo que a população tem por favorito, é o ideal. Então, quanto mais eles conseguirem esse apoio, mais forte vai ficando a possibilidade daquele que nos representa hoje sair do governo. Mas, como você disse, é a tentativa, obviamente, de menosprezar aquilo que está sendo feito, de diminuir o trabalho, aquilo que as pessoas decidiram em 2018. Né? E essa situação só vai ser alcançada, obviamente, com cada vez mais destruindo tudo aquilo que está sendo construído. Né, para chegar enfraquecido em 2022. Mas, Bruno, deixa eu perguntar para você também, para ver o que você acha sobre esse assunto. Eu digo assim, aqui em Santa Catarina a gente teve praticamente 80% Sim. dos votos do Bolsonaro. Eu, particularmente, tenho acompanhado a política, né, alguma coisa, e vejo que esse favoritismo não tem diminuído. Não tem diminuído. Pelo Pelo contrário. contrário. Né? Claro que se você ligar a tua televisão, certos canais que você vai colocar, tu vai ver que o Bolsonaro tem nem 5% de favoritismo. Mas a gente sabe que, na verdade, sem falar nome, mas a gente sabe que, na verdade, o favoritismo dele está aumentando, até porque ele está tomando o Nordeste. Né? Com essa questão do Paulo Guedes conseguir botar o dinheiro na ponta lá, e a gente vê que eles não colocam isso, não externam isso assim, de forma assim, bem clara, Sim. mas a gente vê que há uma preocupação do presidente, do sistema financeiro, né, de toda essa estrutura, de botar o dinheiro na ponta direto, porque sabe que se ele botar no meio do caminho vai parar. Sim. Então esse auxílio emergencial se tornou esse caminho criado pela Caixa Econômica Federal,
esse caminho curto entre o dinheiro federal e a pessoa, e o cidadão, eles encontraram um novo caminho do dinheiro chegar na ponta. Sim. E isso está favorecendo o pessoal do Nordeste. Eu nem digo aqui pra gente, claro que ajuda muito a gente aqui, R$600 por mês, ajuda muito, mas lá no Nordeste, a gente não pode esquecer, com R$600 tu compra um terreno. Faz a diferença. Lá tem gente que trabalha o mês inteiro para ganhar R$120, R$150. Verdade. Tu imagina para esse pessoal, o pessoal está dando um pulo de alegria lá, entendeu? Então, eu acho que a coisa começou a acontecer e hoje eles estão observando isso, Sim. que a população está ganhando com isso. Sim. Né? E eu digo assim, o espaço onde o Bolsonaro não era tão votado, Favorito. hoje está explodindo. Quando ele vai para lá, você sabe que explode. O que tu acha disso, Bruno? Olha, eu acho muito bem colocado. É um debate que me chama muita atenção e que a gente vê em grandes canais, grandes veículos, debatendo justamente isso e colocando a aceitação dele, a aceitação do Bolsonaro. Quando eu falo Bolsonaro, é algo meio pejorativo, mas eu acredito muito naquilo que ele defende. Bolsonaro é apenas um instrumento daquele movimento que está colocando, tá? Mas eu noto essa movimentação da mídia, grande mídia, vamos dizer assim, em modo pejorativo, para tentar justificar a aceitação dele no auxílio, na questão do auxílio. Para quê? Para dizer que ele não é de direita porque ele está adotando uma política assistencialista para tentar minar justamente a imagem dele à direita. Mas o assistencialismo, ele não quer dizer que seja algo da esquerda. Inclusive, eu cito aqui os Estados Unidos, a política americana, tá? Eles eram os maiores patrocinadores da ONU. Da ONU, continuam sendo, né, da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Então, um país declaradamente capitalista, com princípios ali conservadores também e liberais, e naquilo ali eles conseguem fazer uma política assistencialista, mas ninguém questiona. Por que o Trump agora é de esquerda porque está jogando dinheiro lá na África ou lá não sei aonde. Né? Então eu acho que isso é uma tentativa realmente de enganar, de tentar camuflar a opinião pública, e muitos dos meus colegas, amigos, até mesmo dentro do direito, o doutor sabe que ali também existe um pessoal que recebe um pouco de instrução, mas muitas vezes fica um pouco perdido, porque você tem que ir atrás, né? Claro. E eu vejo isso, eu vejo essa tentativa de enganar o pessoal que não está por dentro, né, dessa situação. E é algo meio hipócrita, porque se você analisar a necessidade do povo, é essa. Não tem outra forma de você colaborar, auxiliar essa população nesse momento, se não for transferir a renda diretamente para a pessoa. Políticas sociais não estão contrárias ao capitalismo. Não. E isso é tentado jogar para a gente. E são momentos, né, Bruno? São momentos e situações à parte. A gente está vivendo uma situação que ela não é uma situação corriqueira, ela não é uma situação que permanecerá, como a gente sabe, mas é uma situação de extrema necessidade, de urgência, onde o governo ele tem que tomar alguma atitude, alguma medida. Outros países, como você bem relatou, os Estados Unidos, vários outros países tomaram as mesmas medidas. Japão, eu estive em contato com uma amiga minha do Japão, ela disse que o nosso governo também teve que passar um auxílio para as pessoas, um auxílio que obviamente muito maior do que aí no Brasil, que a população recebe, porque a nossa economia é muito melhor, mas teve que passar porque ficou difícil para todo mundo, as pessoas estavam sem trabalho, sem oportunidade. Então a única forma é repassar o dinheiro. E graças a Deus, vejo que graças a Deus esse dinheiro está chegando de alguma forma ou outra na população. Porque se dependesse dos órgãos públicos e instituições, é o que a gente tem visto aí em questão de respiradores, questão de aparelhos que não chegam em lugar nenhum, né? Inclusive chega só nas malas em apartamentos de alguns políticos, aí que é a dificuldade. Mas então, doutor Brown, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Depois desse cenário todo que a gente montou aí, né? A gente criou, pelo menos a nossa leitura, a minha leitura, a do Bruno também, eu vejo que a gente tem muitas coisas em comum, né? Como é que você vê o futuro desse movimento aqui em Santa Catarina? Essa movimentação toda né, que eles estão fazendo dessa união, né, para tentar avançar nessa próxima eleição agora, né, já começar eu tenho visto, né, o pessoal do governo entregando emenda, correndo, e tu sabe que pré-eleição é assim, né? Vão asfaltar tudo. Asfalta até campo de futebol. Tem que estar tudo naquela correria. Que é uma coisa chata que a gente precisa falar isso. Né? Às vezes a gente tenta. Mas, cara, eu falo assim, eu sou carioca, cidade grande. Cada esquina que você vai é uma obra. Não é.
a gente fala assim, pô, o cara tá fazendo obra, que bom. A gente fala assim, certo, cara, obra é o que mais eles fazem. Sim. Que é onde consegue fazer desvio de dinheiro. Sim. Né? Isso tem que ser falado. Não do federal, não estou falando de uma cidade específica, um município, não, estou falando do Brasil inteiro. Sim. É onde eles desviam dinheiro, é onde eles fazem a politicagem, que todo mundo fica olhando, ah lá, ele fez. Fez o quê? Com financiamento, com dinheiro público? Não fez mais do que... Né? O que eu acho difícil, que as pessoas não veem, isso que às vezes me causa indignação, é o seguinte, é na saúde e na educação. Então, cara, não adianta. O povo tem que parar e falar, cara, eu não quero mais asfalto. Esquece, beleza, eu não quero mais isso. Eu quero educação, eu quero saúde. Sim. E, cara, e a saúde e a educação, parece que o povo não cobra, né? Não cobra, parece que a coisa... Né? A saúde até cobra um pouquinho, mas a educação fica totalmente largada nesse período. Né? E a gente vê que nossa posição na educação do mundo aí, nós estamos lá embaixo, até Sim. na América Latina, nossa educação é um lixo, a gente pode falar isso. E como que você vê? Aí eu pergunto para você, né, pré-candidato, né, como que você observa essas questões aí, né, dentro do teu município? Saúde, educação, qual é a tua pauta, né, qual é a tua ideia, aonde que você é mais forte, aonde que você vai lutar, né? Como é que você vê isso? É uma questão que a gente, como você disse, acontece no Brasil inteiro. Sim. E não é diferente nas nossas regiões. Esse movimento, ele sempre acontece nessa época, né? Obras, e as pessoas dizem assim, poxa, mas fez isso, fez aquela obra, recapou aquela rua, resolveu essa questão desse asfalto. Então, assim, são coisas que entristecem quando a gente vê, e as pessoas até hoje dizem, né, que bom se a eleição fosse todos os anos, né, fosse todo ano a eleição, porque a gente veria essas obras. Agora, como você mesmo disse, aqui na nossa região, por exemplo, Marcelo, a maior dificuldade, eu posso dizer assim, no ranking das reivindicações, das questões que me chegam como pré-candidato, né, é a questão da saúde. A saúde pública na nossa região, ela peca muito. Eu estive residindo, né, em Chapecó, no oeste catarinense, e lá a gente percebe uma diferença gigantesca, gritante, na questão da saúde, né, o atendimento lá é muito melhor, e aqui a gente vê uma falha muito grande dos aparelhos públicos, de poder sanar aquilo que a população precisa. Então, assim, são investimentos que necessitam, óbvio, de um investimento pesado, né? Não é só a questão de você construir um aparelho público, mas você manter, colocar ali à disposição a manutenção. É que nem um carro, né? Você vai adquirir um veículo, se você comprar um veículo de 50 mil, você tem um custo, mas você sabe que tem a manutenção, tem roda para trocar, pneu para trocar, tem que trocar óleo, tem que pagar o IPVA, tem que pagar todos os impostos. Então, manter um aparelho desse tamanho, ele precisa de muita responsabilidade. E aqui tem falhado muito. Na minha expectativa, é onde mais eu tenho atuado na questão da transparência e na fiscalização das coisas públicas. Porque muitas vezes a gente não tem a informação, como eu disse, as pessoas não conseguem observar aonde está o problema, aonde está o erro. É como se fosse um jogo dos 7 erros. A pessoa olha aquela imagem e ela não consegue localizar. Então a minha função tem em demonstrar para o pessoal onde é que está a falha e como essa falha traz um grande problema para o todo. Para toda a questão. Poxa, vai asfaltar a rua? Que bom, parabéns. Isso é algo simples de fazer. O material está lá, a secretaria só licitar, está feita a obra. Agora, como é que está a questão da administração pública? Quais são os princípios do administrador? Como ele tem mantido a organização dos órgãos? Como as secretarias têm conversado com o público? Como as pessoas têm acessado ao órgão público? A transparência. Principalmente a questão da transparência, que é um princípio, né? É um princípio básico, basilar da administração. E a gente tem aqui, né, o pessoal que quiser começar a pesquisar, se inteirar mais do assunto, o Observatório Brasil, né, que são... É um grupo de pessoas, uma associação, né, Bruno, que faz uma leitura dos nossos portais de transparência dentro do município. Sim. E, pelo menos aqui na nossa região, a gente está muito mal. Sim. Eu posso dizer isso, que a gente está bem mal, no sentido de ter transparência nas contas públicas. Sim. Né? Mas uma pergunta que eu quero fazer, Bruno, eu quero até que você se posicione também, junto com o Dr. Bronze aqui, é o seguinte: culturalmente parece que a gente tem um problema, vamos dizer que nós somos paraplégicos na questão da educação. Nós temos, culturalmente, a gente tem um defeito. Vamos dizer que o Brasil tem um defeito na questão cultural em relação à educação. Né? Por que as pessoas não gritam e não berram no Brasil quando a educação está ruim? Por
que a gente está tão tranquilo? Essa educação é muito ruim, é um lixo. Mas não é uma reivindicação que a gente faz. Está sempre tranquilo. Só gritaram mesmo quando tiraram lá fizeram, como se diz, tiraram um pouco de dinheiro das universidades federais, agora tiveram um contingenciamento. Aí o pessoal gritou da esquerda, aí aquela gritaria e tal. Mas será que a preocupação é com a educação ou é porque o Bolsonaro está mexendo no dinheiro da educação? Vamos lá. Eu acho que isso que você falou é muito relevante, porque na realidade eles utilizam, como a gente estava conversando antes, eu falei dividir para conquistar. Sim. Dividir para conquistar. Dividir para conquistar, sempre. Então eles entram em pautas feministas, pautas raciais, pautas isso, pautas daquilo, e a educação não é diferente. O problema é que se politiza isso e utiliza-se em favor daquele ideal, daquelas ideologias do Partido X. Sim. Eu vou levantar a bandeira da educação. Poxa, todos têm que levantar a bandeira da educação. A educação é para todos, gente. Claro. E aí a administração governa para todos. Então eu não posso, claro que em determinados grupos a gente tem sim que fazer uma correção, e eu sou um pouco voltado ao intervencionismo do Estado em algumas coisas culturais, eu acho que não dá para liberar completamente, claro. Porque eu sou um conservador, né? E aí eu acho realmente que tem que haver um certo controle, mas o problema é quando você faz o controle, o uso político disso. Sim. Quando você vira mãe, controlar. quando você quer virar mãe. Mãe das ações. Né? Também. Só funciona aquilo que eles querem, né? Exatamente. Eu acho que a educação, ela talvez, não só a educação, mas a saúde também, a segurança pública, só vão ser resolvidas quando o brasileiro, os brasileiros, tanto municipal, estadual ou federal, pararem de utilizar isso como bandeira política. Começarem a realmente pensar naquilo e não no seu. Sim. Sabe? Mas é uma causa, né? É uma causa muito Solucionar maior, a questão, está né? muito acima Sim. do seu cargo, da sua eleição, Sim. obras públicas, né? O pessoal escolhe fazer agora, começar a fazer obra, não é só a questão de transparência que o pessoal usa, eles fazem duas coisas. Aproveitam que vão fazer as eleições como marketing, né? Sim. As obras públicas para se Anunciar, promover. Isso, anunciá-los. E ao mesmo tempo eles juntam dinheiro, porque a gente sabe que ao mesmo tempo eles estão juntando dinheiro já para bancar. A campanha política. Mas está bem claro, né, doutor? Isso está bem claro. Pra gente Está bem claro, a gente sabe que geralmente numa administração como, por exemplo, o município, as pessoas que mais bancam os administradores são aqueles que têm interesse, né, na continuidade deste. Obviamente, aqui na nossa região, por exemplo, a questão construtiva ela é muito forte. A construção civil ela tem respaldado muito os governantes, até porque já sabe que delas será advindo algumas leis, critérios que serão menosprezados dentro da administração para poder alcançar aquilo que eles desejam, né? Então isso fica claro nas obras públicas, que é uma situação que tem que ser muito bem observada. Eu acho que o legislador, aquele que quer se colocar à disposição no legislativo, tem que estar muito bem preparado para poder observar essas questões, fiscalizar, encaminhar ao Ministério Público, apresentar ações judiciais para poder intervir e mostrar isso de alguma forma com publicidade à população, porque esse é um dos papéis mais fundamentais daquele que está para a vereança, né? Poder fiscalizar e fazer esse contraponto, porque se você der um cheque branco para todo administrativo, aí muitas coisas acontecem e a população acaba não sabendo e sendo prejudicada gravemente dentro dessa situação, né? Eu digo assim, doutor, na prática, a corrupção é mais eficiente do que a não corrupção. Sim. Porque a corrupção, ela te amarra. Ela amarra. Como você diz aí, Constituição Civil. Né? Se você botar um político corrupto ali, um prefeito de uma cidade, ele vai estar o quê? Não, cara, eu vou liberar isso para você. Fica tranquilo, eu vou te dar uma vantagem. Já amarrei um, vou ali e amarro o outro. Vou ali e amarro o outro. Você vê que a corrupção, ela amarra. Sim. Entendeu? E ela facilita uma reeleição, a manutenção do sistema. Já o lado que não é corrupto, ele solta, ele libera, ele se distancia, não no sentido de se distanciar, de falar, não quero você perto, mas se distancia no sentido de, olha, você, cara, vai trabalhar, eu não quero intervir na sua vida, eu só quero me colocar quando for preciso. Sim.
Então, olha, seja livre, abra o seu comércio, trabalhe, ganhe, produza. Então, isso não traz laço tão forte. A corrupção, sim. Sim. Então, essa é a nossa luta. Eu digo que isso é complicado a gente lutar contra um gigante, um sistema tão corrupto, porque ele junta, ele une. Isso é ruim culturalmente. A gente tem esse problema, né, doutor? E isso, Marcelo, isso aí que você está falando caracteriza de forma clara, cristalina, aquilo que nós dizemos de velha política e nova política. Hoje há um movimento muito forte de menosprezar aqueles que não querem utilizar desses meios para poder chegar e administrar uma cidade ou poder fiscalizar uma cidade. As pessoas fazem, algumas pessoas que são da velha política de fato, querem mostrar o quê? Opa, peraí. A velha política, a nova política é a questão de você fazer o contraponto, você ser uma pessoa que muitas vezes acaba colocando, deixando pública aonde está ali o erro do governo, você está criticando o governo, quer dizer que você faz parte de uma política suja? Não, você está mostrando para a população aonde está a falha e que você não está mais à disposição de fazer esse tipo de jogo político, de utilizar-se da máquina para poder fazer acordos e amarrar a população. Você amarra, se mantém no poder e a população é que sofre. Porque vai vencer aquele lado que é mais forte, aquele lado que paga, aquele lado que molha a mão do administrador, do prefeito, do vereador, que vai lá, apresenta um projeto de lei que favorece somente aquele grupo. Então, quanto mais pessoas livres, né? Posso até dizer assim, quanto mais pessoas que não têm o rabo preso com ninguém, melhor será a política para poder sim se manifestar de uma maneira clara e verdadeira, conforme aquilo que a população deseja. E a gente precisa falar uma coisa, Bruno. Quem faz a manutenção da corrupção somos nós. Sim. Não são eles. Exatamente. A manutenção somos nós. Eles criam, eles plantam a árvore cresce, mas quem come os frutos somos nós. Sim. Né? E para a gente crescer outro fruto, a gente tem que comer aquele. Come um para crescer o outro. Então eu digo assim, a culpa começa na gente, porque a gente vai lá e alimenta. Porque é o seguinte, não, cara, eu vou te dar uma vantagem. Quando você aceita essa vantagem, Sim. você está alimentando o monstro. Sim. Não é verdade? Perfeito. E é isso, é aí que a gente Você quer já entrou cortar. no sistema, né? Você já entrou naquele ciclo vicioso que a gente está tentando lutar contra isso, Sim. né? Querendo fazer o certo, né? Exatamente. Essa é a grande questão que causa, né, esse grande reboliço. E que queira Deus que a população observe de fato essas questões que são mínimas, que são detalhes tão difíceis de observar, mas é possível observar. É capaz de ser observado. É observado na atitude de cada um, no caráter de cada um, no que faz cada um, como se expressa e se coloca publicamente diante das pessoas e aquilo que deseja levantar, né? E cada eleitor vai ter consciência, né? E acredito que quanto mais publicidade nós temos sobre esse conteúdo, falando, debatendo, conversando, é o que vai colocar lá na mente de quem está assistindo a gente essa compreensão. Opa, é verdade, eu preciso observar. Será que essa situação não está acontecendo por causa disso? Poxa, aconteceu essa questão aqui. Isso claramente está sendo demonstrado que é em virtude de uma corrupção, que é para beneficiar um corrupto. Então, eu vou continuar alimentando esse sistema? E essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? Sim. Quanto que eu estou contribuindo para que isso aconteça ou o quanto eu estou contribuindo para que isso não aconteça, né? Porque eu acho que a gente não só tem... às vezes a gente ficar isento também é um problema. Fechar A gente os tem que olhos, né? contribuir para que não aconteça. Não aconteça. Isso que o Dr. Brandes está fazendo na prática, no dia a dia, indo ali, falando, pô, cara, isso aqui não está legal. Sempre com educação, Sim. sempre com respeito, mas cobrando, né? Sim. Eu acho que o diálogo é muito importante, aliás. Sim. É essencial, não é super importante, ele é essencial. Tem que existir o diálogo. Porque quando acaba o diálogo, a gente ultrapassa a nossa linha, mesmo estando no nosso direito. Nosso direito, com toda certeza. Entendeu? Então, assim, o bate-papo foi muito bom, Poxa, né, Bruno? fico feliz. A gente, assim, era esse o objetivo mesmo, de trazer uma visão mais aprofundada dos assuntos e tal. Lógico que se a gente for aprofundar mais, a gente vai ficar aqui durante horas e horas. A gente Foi podia muito fazer bom, uma né? semana de gravação que não ia conseguir exaurir muito conteúdo. todo esse conteúdo, né? Verdade. Doutor Bronze, eu te agradeço, né? Poxa. Queria que você deixasse as suas considerações finais, Sim. falar para os seus amigos, para o seu público, Bom. né? A todos que estão
assistindo a gente aqui. Marcelo, eu quero agradecer esse momento muito bom de estar aqui com vocês, né? Um bate-papo bem descontraído, né? Uma conversa entre colegas e amigos, então fico muito feliz. Agradecer cada pessoa que assistiu, está assistindo o vídeo, vai compartilhar, repassar aos amigos, né? E convidar você que é do município de Itapema, aqui em Santa Catarina, que queira conhecer mais do meu trabalho, da minha atuação, pode entrar nas minhas redes sociais, né? A gente vai deixar aqui embaixo, aqui embaixo vai estar escrito, tá? Show de bola, você pode entrar lá, ingressar, entrar em contato comigo, ver quais são os meus pensamentos e quero deixar claro que tudo aquilo que faço, tudo aquilo que coloco a público, que trago a público, é para mostrar um pouco de quem sou eu, de como pensa o Bronze, qual o pensamento dele, por que ele faz isso, porque ele realmente acredita que pode ser mudado, que pode melhorar. Então agradeço você, agradeço o Bruno também pela possibilidade de estar aqui e espero que esse bate-papo cresça e tenha mais oportunidades aí pra gente conversar cada vez mais. Isso aí. Um grande abraço, Dr. Bronze. Valeu.